Olá pessoal, eu sou Mariana, instrutora do curso de boneca do Centro de Formação Artesanal do Sesc Bahia. Hoje eu trouxe esse lindo espantalho para ensinar a vocês. Para a confecção da nossa peça, nós vamos precisar de 2 tecidos de algodão cru de 15 por 16, 2 tecidos coloridos de 25 por 25, no meu caso eu utilizei a chita, uma faixa de 6 por 40 de algodão cru, 2 tecidos de algodão de 20 por 11, feltro nas cores marrom, laranja e verde, 5 círculos de 7 centímetros, 30 centímetros de cordão, uma argola de plástico que pode ser substituída por um aro de chaveiro e palha da costa. Para a confecção do nosso corpinho, nós vamos riscar conforme o molde, observando as aberturas para enchimento, costurar e encher. Ele vai ficar desta forma aqui. Um lado eu já deixei fechadinho e o outro eu vou fechar aqui com vocês, né? Nós vamos fazer um fuxico. Não vamos, neste momento, nos preocupar com o acabamento, porque ele vem a luvinha aqui para dar o acabamento na nossa peça. Eu já vou deixar ele montadinho com as palhinhas da costa aqui para dar todo o charminho da mão, né? Eu fiz uns tufinhos de palha da costa e já estou colando para deixar ele coladinho. Para a confecção das luvas, nós vamos costurar as duas laterais, desvirar. Ele vai ficar assim. Vamos virar 2 dedinhos de cada lado para fazer acabamento da nossa luva. Nós vamos fazer um pequeno alinhavo de um lado, né? E o outro lado eu vou estar finalizando aqui com vocês. Eu vou reservar aqui, já vou pegar o nosso corpinho que a gente tinha deixado reservado e vou encaixar a minha luva na lateral. Eu deixei a minha agulha aqui presinha, né? Pelo avesso, eu vou arrematar ele e vou dar uns pontinhos fixando a nossa peça. Arrumo nosso franzidinho, que ele vai ficar todo franzido aqui. Aqui eu vou pôr um pouco de enchimento siliconado no meio, para dar um pouquinho de volume. Vou encaixar a minha outra lateral e vou também arrematar aqui no finalzinho. Nossa pecinha vai ficar desta forma. No rostinho, nós vamos riscar toda a volta para marcar o rostinho que vai ser costurado. E vamos marcar já a pinturinha dos olhos. Vamos fazer a marcação dos olhos. Vocês vão verificar que o tecido tem uma leve transparência e a gente vai fazer um decalque com a caneta que apaga ou então com o lápis bem fraquinho. Nós vamos cobrir toda a parte que está desenhada no molde, né? Ficando assim. Aqui a gente já costurou, desvirou, encheu. O recorte, para encher a cabecinha, a gente faz no verso da cabeça, né? A gente abre aproximadamente 3 dedos, enche e depois costura com pontos. Não precisa ficar muito preso, né? Nem se preocupar com o acabamento neste momento.
Aqui, para a pintura dos olhinhos, nós já começamos a fazer a pintura com a tinta preta em um dos olhinhos e vamos pintar o segundo. Não precisa de muita tinta. Nós vamos primeiro fazendo a parte toda em volta e puxando para o centro a nossa pintura, né? Tendo uma preocupação para a gente não carregar muito nosso pincel. Para o narizinho, nós podemos fazer uma pintura com a tinta vermelha, como nós fizemos na outra peça, mas eu vou trazer para vocês uma sugestão para a gente cortar um retalhinho, um triângulo, né, de feltro e colar. Vai ficar também uma gracinha. Com a cola, a gente vem e faz essa brincadeira com as texturas. Para a boquinha e a sobrancelha, nós vamos utilizar o marcador de retroprojetor ou de CD e DVD. É uma canetinha que facilmente a gente vem e faz toda a marcação. E depois, para dar o charminho da boca, a gente vem e faz as cruzinhas para simular. Uma costurinha. Com o fundinho do pincel, nós vamos fazer o pinguinho à luz do olho. E aí, neste momento, nós vamos reservar a nossa peça e esperar ela secar. Após a secagem, nós vamos pintar, colorir um pouquinho o rostinho, nós vamos tirar o excesso do blush, nós vamos colorir com o blush, nós vamos tirar o excesso do blush na mão ou então num paninho e a gente vem dando, né, batidinhas ou então a gente vem arredondando aqui na lateral. E assim fica prontinho o nosso rostinho. Nós vamos aproveitar e já fixar ele aqui no nosso corpinho, tá? A gente vai colocar um pouquinho de cola quente ou de cola de silicone só para fixar ele e segurar, né? Nós vamos segurar para a cola secar. Logo em seguida, nós vamos dar uns pontinhos com uma agulha para ter certeza que o nosso rosto ficou bem fixado ao corpo. Com agulha e linha, eu vou começar aqui pelo fundo, né? Com agulha e linha, nós vamos costurar, pegando um pontinho no corpo, um pontinho na cabeça. E assim, nós vamos fazer por toda a volta. Depois de costurado, o nosso rostinho no corpo vai ficar desta forma, né? Eu vou reservar ele aqui e vamos pegar a nossa tirinha que vamos fazer o babado para já dar acabamento no pescoço do nosso espantalho. Nós começamos a fazer aqui um fuxico, né? Vou fazer com pontinho chuleado, finalizando aqui. Vamos franzir todo o babado, posicionar aqui no nosso pescoço e já vou arrematar ele aqui nas costas.
arrumo o babado para que fique bem franzidinho aqui na frente. Põe um pinguinho de cola aqui no fundo, só para arrumar esse babado aqui no fundo. Se eu quiser, eu posso dar uns pontinhos também de cola aqui na frente. E já vou dar acabamento com o meu cordão. Passo o cordão em volta e dou um nó simples. Nó ceguinho, simples. Como o meu cordão, o cordão que eu utilizei foi um cordão de algodão, eu pego meu alfinete e vou desfiar aqui para dar um charme na pontinha do nosso cordão. Ele vai ficar assim. Para a montagem do cabelinho do nosso espantalho, nós vamos utilizar a palha da costa e cola quente. Nós vamos posicionar a palha com a cola e vir aos poucos colocando no local. E vamos cortando deixando mais ou menos no cabelo, na altura que a gente deseja. E assim a gente vai fazendo por toda a volta da cabecinha do espantalho. E ficou assim o nosso espantalho. Nós podemos recortar o cabelinho agora, mas eu prefiro recortar depois da montagem do chapéu. O chapéu nós vamos pegar o círculo e o retângulo conforme o molde, vamos cortar no feltro marrom e no centro do chapéu eu vou dar pequenos piques de aproximadamente 1 centímetro. Ele vai ficar assim. Eu vou encaixar aqui no nosso bonequinho. Vou fixar inicialmente com alfinetes e vou colar essas abinhas que ficaram aqui. Não preciso colar todas, vou salteando. Para poder fixar a aba do chapéu. Eu venho aqui com o retângulo e vou montar o chapéu. Vou passando a partir do centro, na parte do fundo, colocando cola aos poucos e venho montando o chapéu do bonequinho, fazendo toda a volta. Eu passo pouco de cola e vou montando ele. Aqui no fundo, eu vou recortar o excesso do feltro que ficou. Tiro toda essa rebarba do feltro.
passo um pouquinho de cola aqui. E vou fechar o nosso chapéu. Ele vai ficar desta forma. Para deixar nosso chapéu ainda mais gracioso, eu vou pegar uma tirinha de aproximadamente 1 centímetro de largura e vou fazer todo o acabamentinho aqui, cobrindo toda essa parte. E finalizo ele, cortando também o excesso aqui atrás. Ele vai ficar desta forma. Eu vou pegar um tufinho de palha da costa, vou pôr um pouco de cola e vou fixar ele aqui em cima, no centro da cabeça. Vou segurar um pouco. E venho com um pedacinho de palha da costa, fazendo uma amarração aqui. Vou dar um nó para fechar a parte superior do nosso chapéu. Ele vai ficar desse jeitinho. E eu vou cortar aqui. Finalizando o nosso chapéu. Aqui, se eu quiser, eu posso aparar a palha que ficou aqui em cima. E agora, eu venho aqui, suspendo o nosso chapéu e vou aparar, deixando do tamanho que eu quero a nossa franja. E aqui também eu venho cortando de forma aleatória, inclusive, para que ele fique bem nosso. Retiro toda a sujeira e ele vai ficar desta forma. Para enfeitar o chapéu do nosso espantalho, nós vamos fazer uma flor de fuxico. Nós vamos dobrar nossa pétala ao meio, depois vamos dobrar novamente, ela vai ficar como se fosse um triângulo, e nós vamos fazer um alinhavo em toda a base da nossa pétala. Ela vai ficar desta forma, eu já venho deixando ela franzidinha aqui, e assim eu vou fazer com todas as pétalas. Ela vai ficar desta forma aqui. E agora, eu vou arrematar, finalizar ela, né, aqui do lado, e arrematar. Para o meio da nossa pétala, da nossa flor, eu vou pegar aquele retalhinho que nós retiramos do chapéu e vou fazer um círculo aleatório. Ele vai ficar desta forma. Eu vou fazer um alinhavo em toda a volta, desta forma, e também vou fechar como se fosse um fuxico, fazendo o miolinho da nossa flor. Para a confecção da abóbora, nós vamos utilizar a linha de crochê. Vamos fazer um grande fuxico aqui, em toda a volta do círculo, né? Ele vai ficar dessa forma aqui, todo alinhavado. Eu vou pegar um pouco de enchimento, vou colocar no centro
e vou puxar. E aqui no final, vou arrematar. Ele não precisa ficar todo fechadinho. Dessa forma que ela vai ficar, nossa abóbora. Para a divisão da abóbora em gomos, nós vamos fixar a linha de crochê em uma das laterais e vir aqui para o centro. Aprofundando ela aqui. Eu vou segurar e volto do outro lado, fazendo aqui nossa divisão. Fazendo a divisão da nossa abóbora. Ainda com o retalhinho que a gente tirou do chapéu, eu vou tirar aproximadamente 1 centímetro para fazer o talo. Eu vou dobrar ele aqui. E vou com a cola quente ou a cola de silicone finalizar ele aqui. E vou colar ele na parte superior da minha abóbora, desta forma. Com o feltro verde, nós vamos cortar a folha de acordo com o molde. Eu vou passar também um pouquinho de cola quente aqui e venho tampando nossa abóbora aqui, deixando ela prontinha para pôr na mão do nosso espantalho. Com o nosso espantalhinho já montado, nós vamos agora finalizar a nossa peça. Nós vamos, para dar um charminho aqui na mão, nós vamos vir com um retalhinho de palha da costa, uma sobrinha dessas que a gente recortou. Vou dar um nozinho aqui, deixo ele desta forma. A flor que nós fizemos, nós vamos com a cola posicionar ela aqui no lugar que eu quiser no meu chapéu. Venho com um tufinho de palha, também vou posicionar ele aqui para deixar ele ainda mais charmoso. Vou pegar a abóbora que nós terminamos de fazer, vou pôr cola quente aqui também, fixar aqui na mão. E aí, eu vou pôr a argolinha. Ah, não esquecendo, nós vamos aqui, na parte que a gente costurou, nós vamos dar um pinguinho de cola, fixar o chapéu do nosso espantalho, para que não fique visível na peça. Com nossa argolinha de plástico, nós vamos vir aqui no fundo da cabeça do nosso espantalho, com uma linha, e vamos dar alguns pontinhos. E assim, tá finalizada a nossa peça. E aí, pessoal, gostaram da nossa peça? Ficou uma graça, não foi? Nós fizemos hoje esse lindo espantalho para decorar a sua casa. Ela, finalizada, fica com 30 centímetros. Para a confecção da nossa peça, nós gastamos aproximadamente R$5.
e pode ser vendida de 20 a 30 reais de acordo com a sua região. Agradeço a presença de todos vocês, lembrando que todo dia é dia de Sesc.